E aí, pessoal, tranquilo? Bora falar um pouquinho sobre geometria? Bora lá? Na aula de hoje, nós vamos abordar alguns conteúdos que são bastante recorrentes no Enem, certo? O Enem vem cobrando com bastante frequência, todo ano cai uma, duas questões desse conteúdo, que seria homotetia, isometrias e simetrias. Nomes um pouquinho estranhos, simetria é mais comum, isometria nem tanto, e homotetia, então, para muitos, bem estranho. Vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Começamos com a homotetia. O que seria na realidade, pessoal, a homotetia? Homotetia é a ampliação ou redução de distâncias e áreas a partir de um ponto fixo. Na homotetia, as proporções são preservadas, ou seja, você vai ampliar ou reduzir, basicamente isso, partindo de um ponto, digamos, um ponto de fuga, certo? Seria a seguinte situação. Nós temos um ponto O e temos aqui uma figura, nesse caso aí um pentágono. Eu quero ampliar esse pentágono a partir desse ponto de fuga. Então, eu simplesmente vou ligar o ponto de fuga a cada um dos vértices do nosso pentágono e deslocar distâncias iguais em cada uma dessas arestas, montando aí uma outra figura semelhante à primeira, certo? Então nós iremos na homotetia, sempre vamos encontrar figuras semelhantes, certo? Com proporções maiores ou menores, mas semelhantes entre si, tá bom? A segunda parte que me interessa aqui seria as isometrias, certo? O que seria isometrias? Isometria é a transformação geométrica que, aplicada a uma figura geométrica, mantém as distâncias entre os pontos, ou seja, os segmentos da figura transformada são geometricamente iguais aos da figura original, podendo variar a direção e o sentido. Os ângulos mantêm também sua amplitude. Galera, na realidade você vai fazer um deslocamento da figura. Ela não vai sofrer nenhuma ampliação, nenhuma redução, a figura se mantém. Nós temos basicamente três tipos de isometrias. A primeira que nós vamos ter seria por translação. O que seria isso? Simples. Você tem aí a figura, você escolhe uma direção ao qual você quer deslocar essa figura. Escolhi, vou deslocar nesse sentido. Beleza. É só simplesmente deslocar a figura. Nada mais do que isso. Então nós temos aí a nossa primeira translação. Eu posso continuar, vamos obter uma outra translação. Percebam que as dimensões, o formato permanecem o mesmo. Na realidade só há um deslocamento, só isso. O segundo tipo que nos interessa, de isometrias, é por rotação. Nós temos um ponto fixo e o nosso objeto, nossa figura, irá simplesmente rotacionar em torno desse ponto. Então nós temos o nosso ponto fixo, nós temos a nossa figura, e essa figura simplesmente vai manter a mesma distância, certo? Só que ela vai rotacionar. Nesse sentido aqui, nós temos a nossa figura lá em cima, na mesma posição, só que rotacionou em torno de um ponto fixo, ponto O. Certinho? Esse é um outro tipo de isometrias. O terceiro tipo de isometria, certo? Seria, no caso, a isometria por reflexão. Isso vai lembrar muito a parte de simetria que você viu em física e tudo mais, tá? No caso seria o seguinte, nós temos a nossa figura, nós temos o nosso eixo de reflexão, que no caso aqui seria um espelho, digamos assim, e a imagem formada nesse espelho, mantendo aí a distância entre seus pontos, certinho? Isso aí seria a nossa outra isometria. Nós chegamos então à última parte desse nosso conteúdo, que são as simetrias. Galera, a primeira simetria que nós vamos trabalhar duas. A primeira simetria vai lembrar muito a isometria por reflexão, certo? Primeiro que tudo, simetria é o quê? É a preservação da forma e configuração através de um ponto, uma reta ou um plano. Com a simetria se obtém uma forma de outra, preservando suas características tais como ângulo, comprimento, lados, distância, tipos e tamanhos. Ou seja, você só vai fazer uma rotação, você não mexe no tamanho, nas dimensões. Nós temos a nossa primeira simetria aqui, a axial. Seria exatamente como eu disse agora há pouco,
idêntica à isometria por reflexão, certo? Nós temos o nosso espelho e aí nós temos a nossa imagem, certo? São imagens simétricas, mesma distância, os pontos possuem a mesma distância em relação ao eixo de simetria. E o outro tipo de simetria que nos interessa aqui é a simetria central, essa em relação a um ponto. Então, todos os pontos da nossa figura vão manter a mesma distância em relação a esse ponto de simetria. Seria essa situação aqui, nós temos o nosso ponto de simetria aqui, e a partir dele é feita a nossa rotação, certinho? Só um detalhezinho aqui, percebam o seguinte, se eu pegar um ponto qualquer aqui, a distância desse ponto até o ponto de simetria e o equivalente a ele na outra figura é a mesma distância. A distância desse ponto ao ponto de simetria a esse ponto é o mesmo. E assim sucessivamente com cada um desses pontos. Certinho, pessoal? Galera, por hoje é isso aí. Até a próxima.